Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a luz do universo possa ir abrilhantar esse momento com vocês, que nesse momento que vocês estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, que vocês possam assim receber toda a energia do universo que permeia em todos vocês. E hoje é considerado o Dia Internacional do Reiki, dia 15 de agosto. E dentro de toda essa trajetória que eu venho tendo aí com o Reiki, há quase 20 anos, vamos dizer assim, tem muita coisa que eu aprendi com essa técnica. Eu sei que aqui para nós no Ocidente é um continente muito cristão, muito religioso, né, dentro do cristianismo. Então, acaba tendo essa confusão, né, de que energia, tudo que mexe com energia, né, significa algo espiritual. Se não for, né, algo religioso, significa que é místico. E o Reiki nunca foi uma técnica mística, né? O Reiki é uma técnica holística, que significa tratamento de um todo. O Reiki, ele hoje, né, a gente tem dentro das conotações aí do Ministério da Saúde, da ONU, dentro do SUS, nós temos aí, né, o reconhecimento do Reiki, no Ministério do Trabalho. Então a gente vê que as pessoas, elas ainda têm um certo misticismo em relação ao Reiki. Então eu sempre falo assim que antes da gente, né, julgar alguma coisa, nós precisamos conhecer. Quando eu conheci o Reiki há 19 anos atrás, eu também, né, tinha essa conotação, né, de que o Reiki seria algo energético, místico, e depois ao longo dos anos estudando o Reiki, trabalhando com o Reiki e realmente me desenvolvendo com o Reiki, eu comecei a perceber, né, dentro da grande técnica de terapia que foi deixada aí pelo Dr. Sensei Mikao Usui, né, há mais de 100 anos atrás. Por ser uma técnica que foi desenvolvida no Oriente, então é difícil aqui a gente ter os entendimentos perante a técnica do Reiki. Sabemos também que na rede, né, nas redes sociais, existe muita coisa sendo banalizada em relação ao Reiki, existe muita coisa sendo confundida com o Reiki. Então tomem cuidado quando vocês vão, né, saber sobre o que é o Reiki. Tenta pegar, né, um conteúdo sério de um doutor ou um mestre que está na área há muitos anos e que tem uma seriedade aí, não só de pegar um breve estudo de 30 páginas e estudar, mas sim estudos científicos, estudos comprovados, né? Estudos de conteúdos originais, né? E não uma versão banalizada, né, do que é aquele conhecimento. Então hoje a gente vê muita banalização, né, em relação aí ao Reiki. Para mim, o que é o Reiki? O que foi o Reiki na minha vida? Eu acho que eu falo assim que antes de você amar alguém, você tem que amar a si mesmo, né? Jesus já falava isso, né? Primeiro, para você saber o que é o amor ao próximo, você precisa saber o que é amar a si. Muitas pessoas não conseguem amar a si mesmo, como vão conseguir amar o outro. Muitas pessoas não respeitam a si mesmo, como que vão conseguir respeitar o outro, né? Respeitar alguma técnica ou respeitar algum conteúdo. Então a gente precisa entender o Reiki primeiro em nós, né? O que foi o Reiki para mim ao longo desses anos? Foi uma transformação muito grande, né? Foi um despertar. Eu conheci o Reiki em momentos muito difíceis, emocionais da minha vida, e o Reiki me ajudou muito nesse sentido, nesse transformar, nessa despertar. E
também nesse processo de me sentir realizada como pessoa, como um ser divino, como uma filha de Deus, mas principalmente como uma profissional, uma terapeuta, como alguém que, através de uma técnica integrativa, iria conseguir ajudar muitas pessoas. Ao longo desses anos, eu devo ter feito aí mais de 25.000, quase 30.000 atendimentos com reiki. Muitos, muitos, muitos. Iniciei vários alunos. Então, tudo isso foram conhecimentos e muitos estudos, né? Ao longo de muitos anos aí estudando, interpretando o corpo, interpretando a análise do corpo. Eu lembro que quando eu comecei o reiki, eu tinha 12 posições que eu recebi. E hoje eu trabalho com 53. E teve uma época que eu estava fazendo reiki, eu sempre ia para um caminho, né? Na minha mão sempre levava para o lado esquerdo do abdômen daquela pessoa. E eu nunca entendi o porquê. E como eu aprendi o reiki muito mais, né, simples, só colocar a mão e deixa funcionar, então eu não sabia, eu não entendia. Foi aí que eu comecei a buscar. Hoje eu dou pós nessa área do reiki para ensinar os alunos o porquê daquela posição, a fisiologia do corpo, a linguagem do corpo, a parte dos 4 cérebros, parte cognitiva, intelectual, moral, comportamental, o que é, né, o corpo como um todo e cada posição para que serve, né? E depois eu fui saber, essa posição é a posição do baço. E o baço, ele é um grande órgão, né, de grande importância, né, um grande produtor aí de sangue. E ele é responsável pela nossa preocupação. Então, quando você está muito preocupado, você não produz sangue, né? E se produz, produz numa qualidade muito ruim. Se você está muito irritado, nervoso, você não armazena sangue direito, é o fígado, né? Então, o fígado ele não consegue armazenar, não consegue levar para o coração, né? Quer dizer, o coração não consegue puxar e não consegue distribuir, né? E o coração é o que? São os nossos sentimentos, é o nosso eu, é o nosso ego, né? Então a gente precisa trabalhar com essa fluidez. Então o reiki ele tem sim um porquê de cada posição, para que serve na parte da linguagem do corpo, para que serve na parte emocional, sentimental, fisiológica, neural, né? E o que você pode fazer dentro, né, com o reiki em relação a um todo. Eu sei que a interpretação cada um tem uma, como esse quadro que está aqui. Se você visualizar esse quadro, cada um vai interpretar e vai ver de uma forma. Tudo vai depender do conteúdo que você tem, do que você recebeu de orientação e da seriedade dessa orientação. Então, busquem sempre um bom profissional, um terapeuta qualificado, que tenha feito uma extensão, né? Hoje a gente tem a extensão do reiki a nível universitário, né? Eu sou formada pela faixa do Rio de Janeiro, então, né, como terapeuta reikiana e também como professora adjunta da faculdade, então procurem uma seriedade, procurem realmente passar para o teu cliente, né? Ou você que está buscando como cliente receber o reiki, procure um terapeuta que tenha uma credencial, que seja realmente terapeuta, que tenha uma qualificação ou até mesmo um registro, né? Um certificado reconhecido pelo MEC, que são os cursos de extensão universitária. Então a gente precisa, né, entender o reiki como uma forma de integrativa e complementar para nos auxiliar. Muitas vezes a gente precisa desse cuidado, né? Desse cuidado de olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos sentimentos, se interagir com elas, se despertar. O reiki ele vem fazendo cada dia um despertar na minha vida.
cada dia ele vem me colocando num ponto aonde é para mim ir, ele me direciona o que eu preciso fazer agora. E isso tudo vai depender do caminho que você deseja seguir, o que você precisa. Então, o Reiki ele é uma técnica que me auxilia em várias jornadas, né, em várias trajetórias, aonde eu preciso ir agora, dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão, dentro do meu pessoal, do meu espiritual, né, qual é o caminho que Deus está me chamando, né, agora, né, para onde eu preciso ir, e Ele vai sendo essa lanterna que vai auxiliando, porque Ele vai me aquietando, vai me acalmando. Então, o que que é o Reiki? Reiki é a junção, é a união da energia do universo. Então, todo reikiano, ele, né, recebe uma forma de conexão com a energia cósmica. Então, eu puxo essa energia, eu canalizo essa energia através das minhas mãos, dos meus pensamentos, dessa conexão, né, que eu recebi na minha iniciação, na minha sintonização dentro do curso, né? E aplico nos pontos energéticos do corpo, né? Então, eu aplico ali no baço, uma posição que eu amo também, né? É a posição dos olhos e testa, que é uma posição muito comum, que ajuda a ampliar a visão, trazer uma visão mais ampla da nossa vida e do nosso caminho. A posição do nariz e da boca, que é uma posição ótima para trabalhar egocentrismo, né? Prepotência e arrogância. Uma outra posição que eu gosto bastante também é a posição da energia, que vai me trazer disposição, vai me trazer vontade, força, né? Aquele dia que eu tô cansada e coloco ali aquela posição e aquilo me dá um up. E assim vários tratamentos. Então, o Reiki é essa junção dessa energia do universo com a minha energia. Todos nós temos energia, fluxos de canais de energia, né? Chakras, meridianos, nadis e pontos energéticos. Os nossos órgãos precisam de energia, não só energia fisiológica, mas energia quântica, emocional, né? Aquilo que nós não tocamos, mas sentimos. É essa energia que nós estamos falando. Né? Então, o Reiki não tem a ver com crença, não tem a ver com dogma, não tem a ver com religião. Reiki é uma técnica integrativa e complementar de terapia, aonde ela, através dessa conexão, ela produz substâncias proteicas que vai ajustar, equalizar, limpar, purificar e tonificar os nossos órgãos, os nossos canais e tudo aquilo que é necessário, né, para um equilíbrio emocional, sentimental, holístico dentro de nós. Então, o Reiki ele pode ser aplicado em todas as pessoas. Existem restrições, né? Então, atentem-se a isso, tá? Reikianos, procurem saber as restrições que o Reiki tem, são 3. Pessoas que estão buscando o Reiki, busquem saber com os terapeutas se eles sabem quais são as restrições que eles não podem aplicar Reiki no indivíduo e nos animais, tá bom? Para vocês não realmente se prejudicar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, sim, mas o Reiki prejudica, né? Sim, se você fizer coisas erradas, com certeza. Então precisa saber o que está fazendo. Não é assim, ah, coloco a mão e pronto. Não funciona assim, gente, não funciona, né? Eu tenho muito êxito, né, com os trabalhos que a gente faz com câncer, por exemplo, né, dentro de um hospital de câncer que a gente trabalha aqui, né, onde eu moro em Bauru. Então, e a gente tem muito êxito de melhorar, né, a qualidade imunológica desse paciente que está passando por um tratamento com quimioterapia, com radioterapia, com tratamentos crônicos, por exemplo, né, a gente tem grandes resultados. Então, o Reiki, ele é uma forma da gente começar a olhar mais para nós mesmos, a olhar mais para aquilo que nós precisamos ser como pessoas, como indivíduos. Então, o Reiki é um caminho, é um transformar.
Eu falo que o Reiki, eu sou muito apaixonada por ele, porque ele fez muita coisa na minha vida, né? A técnica do Reiki me ajudou muito em várias coisas e continua ainda me ajudando. E assim me ajuda em muito, né? E também dentro da minha casa, né? Dentro assim da harmonia do meu lar, dentro da saúde, né, do meu lar, da energia que flui aqui dentro. Então é melhorar a qualidade de energia. E também aqui da nossa mascotinha, que inclusive está aqui deitada, tem 16 anos, né? Também é a nossa mascotinha do Reiki, que recebe Reiki aí constantemente. A nossa secretária e a nossa recepcionista, que a gente fala que ela também trabalha. Então ela tem várias limitações, gente, e ela tá super saudável, sabe? Então, assim, eu falo que ela vai viver aí com o Reiki até os seus 20 e poucos anos. Vou mostrar ela pra vocês, peraí. Olha ela deitadinha, tá dormindo, tá descansando, né? Fica junto com a mamãe. Então, gente, tente atentar-se a isso. Você, cliente que busca o Reiki, procura saber, né, a autenticidade do terapeuta que te atende. Você, terapeuta reikiano, né, você que ainda é reikiano, que só fez os cursos básicos, vá buscar se formar dentro de terapias mais completas. Faça uma formação de extensão universitária, faça uma pós, faça uma extensão de atualidades, né? Eu tenho um grupo que agora a gente está estudando sistema imunológico, vamos estudar o hemograma, né? A gente pegou duas pessoas aí para estudar o hemograma dela, para olhar por que o Reiki, né, ajuda a melhorar o nosso hemograma, né, os soldadinhos de defesa do nosso corpo. É, e o que o Reiki pode nos ajudar no dia a dia, né? Num despertar, numa tomada de decisão, num caminhar. Então, independente da escolha, se você vai ser um cliente, um paciente, se você vai ser apenas um canalizador para se auto-aplicar o Reiki, né? Só uma pessoa que vai se auto-aplicar, ou se você vai se tornar aí um profissional e um terapeuta, faça com veracidade, faça assim com conhecimento, porque não é apenas uma energia, é uma coisa muito séria que, se você não tomar cuidado, realmente você pode causar danos ao seu cliente. Então, tome muito cuidado, vá saber realmente o que realmente é a técnica que você está trabalhando, para que você aí faça uma terapia, né, muito completa no seu cliente, não só, né, é, algo que o seu cliente não vai ter resultado e pode prejudicá-lo. É, quem sabe, se Deus quiser, e assim Ele vai querer, porque tudo é inspirado por Deus, eu não estaria falando com vocês se Tesla, se Einstein e muitos outros não tivessem sido inspirados por Ele. Não estaria falando com vocês se Mikao Usui também não tivesse sido inspirado por Deus. E com certeza existe pessoas sérias que estão sendo inspiradas por Deus para colocar uma lei. E infelizmente o ser humano só faz o certo baseado numa lei. E logo, logo nós teremos uma lei, né? Colocando o Reiki aí como algo que, se não cumprir a lei, né, existe punições. Então, se Deus quiser, a gente vai ter aí, assim, Ele vai querer logo, logo, e as pessoas vão parar de ficar fazendo tantas coisas erradas em relação a essa técnica maravilhosa de terapia integrativa. Aos reikianos, se cuidem, se auto-apliquem, conheça conhecimentos amplos. Aos terapeutas reikianos, nunca deixe de estudar, sempre busque mais e mais, sempre há mais. E aos clientes e os pacientes que buscam, tenta saber realmente a veracidade do terapeuta que está te atendendo ou do reikiano que está te atendendo.
Beijo, meus amores. Um feliz Dia Internacional a todos os reikianos. Gratidão a Mikao Usui por essa grande dedicação de anos e anos se dedicando para desenvolver essa técnica de terapia aonde muitos são ajudados e muitos aí no mundo inteiro, né, é ajudado no seu despertar, no seu transformar, se sentindo cada vez mais realizados, plenos e se autocuidando, se autoanalisando e assim também muitos mestres, muitos terapeutas ajudando outras pessoas, né, a serem cada vez melhores, a estar cada vez melhores e a sanadores, né, do corpo, da alma e principalmente da nossa mente. Beijo, meus amores, fiquem na luz. Ah, uma coisinha, só por hoje, seja feliz. Mikao Usui deixou 5 princípios. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, não se preocupe. Só por hoje, não se irrite. Só por hoje, ganhe seu pão honestamente. Só por hoje, seja grato e respeite todo ser vivente. Todos merecem a sua compreensão. Não julgue, não critique, não condene-se. Analise, observe e compreenda. Só aí você tem direito de julgar alguma coisa. Amém? Que os mestres estejam aí na nossa consciência cósmica, que possamos aí através do amor de Jesus, da consciência de Deus e da plenitude da consciência, né, quântica desses grandes mestres e construtores que deixaram grandes técnicas para nós podermos aí fazer algo para as outras pessoas. Gratidão, que seja sempre luz o caminho de todos vocês. Kyoda Kewa, Okoruna, Shinpai Suna, Hanshashite, Gyo Hagime, Hitoini, Shinsetsuni.